Dos fatos econômicos que impactam diretamente o seu cotidiano. Muito bem, obrigada pela paciência de nos esperar, né? Infelizmente a gente reservou, né, uma parte significativa aí do nosso noticiário para trazer os detalhes, né, os desdobramentos dessa investigação que resultou aí, aliás, da investigação sobre a morte da produtora rural Raquel Catani, também os desdobramentos, essas prisões. Atendemos aqui também uma série de ouvintes, por isso nosso quadro atrasou um pouquinho hoje, mas obrigada pela gentileza. Estamos prontos. Bom dia, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia. Vamos lá conversar um pouquinho de economia, né? Mudar um pouquinho a pauta, que é uma coisa importante também, né? Falar sobre endividamento. Muito bem, um assunto que não passa nem perto de Pedro Panock, que é uma pessoa organizada, atenta às finanças, faz os seus investimentos. Porém, quando o olhar se volta aqui para Thaisa, para Camila, é um perrengue atrás do outro, Edgeide. Então, essa entrevista é exclusiva para nós. O Pedro, ele vai dar dicas junto comigo. Junto com você, não é isso, Pedro Panock? Não, vou pegar dicas. Mais ou menos, né? Mas então, o nosso tema de hoje, para você ouvinte que está nos acompanhando, é endividamento pessoal. Então, se você tem alguma dúvida, vai mandando pra gente. Se você quer alguma dica da Edgeide para como começar a organizar as finanças aí, né? Um novo semestre que se inicia. Vamos tentar organizar para que a gente chegue em dezembro de forma mais tranquila, mas enfim, quando a gente fala desse assunto, Edgeide, tem como caracterizar para a gente começar o nosse bate-papo aqui, né? O que é o endividamento? Em que momento que eu falo, ih, meu Deus, lasquei-me. Então, o endividamento, eu costumo dizer assim, ele faz parte do jogo, né? De você ter renda, de você ter dinheiro. O detalhe é entender se esse endividamento ele mais te alavanca ou ele te afunda. Esse é o ponto. E muito que acontece é que as pessoas acabam não tendo a educação financeira necessária para gerar uma inteligência que ela consiga manipular instrumentos de crédito a favor dela e não para levar ela para o buraco, né? Então, diante disso, a gente tem um quadro no Brasil bastante complicado, né? Quase 80% da população brasileira, falando de Brasil, ela tem endividamento. Tudo bem, isso não, digamos assim, não é um problema ter endividamento. Mas 40% da população brasileira, são 68 milhões de pessoas, ela tem dívidas atrasadas. Aí sim, aí eu tô falando de inadimplência. Aí eu já falo que essas pessoas que estão atrasadas, elas não conseguiram ter renda suficiente para cobrir a dívida que ela tinha. Aí isso é um problema, né? E é um problema enorme, porque gera situações que ela não consegue consumir, ela tem privações, então acaba tendo todo o processos emocionais, psicológicos que vão envolver. Então são dois pontos. Ter dívida não é um grande problema, desde que você saiba manusear essa dívida, né? Alavancando a tua capacidade de consumo e de investimento. Agora, o detalhe é o quê? O detalhe é você ter a dívida e não conseguir pagá-la. Aí é um problema. Então, entra um pouquinho, se algum ouvinte não acompanhou o nosso quadro da semana passada, esse endividamento quer dizer, por exemplo, assim, comprei um carro em 36 parcelas. Eu tenho essa dívida, mas estou pagando, é algo, né? Um bem que eu adquiri. O problema é se eu começar a atrasar as parcelas desse carro. É mais ou menos por aí. É porque, assim, existe uma cultura hoje implementada no Brasil de ter posses, né? Muito forte isso, né? É uma cultura que vai passando. Então, eu preciso... E aí mexe com o ego, mexe com questões, né, emocionais da pessoa. E, às vezes, ela entra numa situação de que ela, inicialmente, ela ainda não fez uma observação sobre receita e despesa, ela ainda não entendeu a capacidade dela de gerar saldo. E aí ela simplesmente vai lá e adquire um bem que consome aí 30%, 40% da receita dela. E aí ela começa tendo os problemas que acabam acontecendo de um endividamento que ela não consegue saldar, né? Muito bem, 9h24, a qualquer tempo, fica à vontade para trazer aí seus questionamentos, Pedro, para Edgeide Fernandes, o ouvinte CBN também que nos acompanha, fica à vontade em participar pelo nosso YouTube, pelo WhatsApp e também aqui pelo Facebook, mandando a sua pergunta, o que é que você quer saber nesse momento, Pedro? Edgeide, você que não tem dívida. Eu tenho algumas contas para pagar também.
Mas assim, basicamente é uma situação, você colocou ali, de planejamento, né? No caso de você chegar a ter um endividamento, vai depender muito dessa organização, né? Colocando aqui para o nosso ouvinte compreender em que momento, em que altura eu devo puxar o freio de mão, eu devo me questionar, calma, eu não preciso passar desse aqui porque esse é o meu ponto, eu não posso passar daqui porque eu não consigo mais arcar com as minhas despesas, porque senão a pessoa vai comprando. Em que momento a pessoa percebe-se que não dá conta mais de cumprir com os compromissos financeiramente falando? Então, esse é um fator super complicado. Ela às vezes sabe que ela não tem condições, mas não tem força para sair porque é uma questão atitudinal e comportamental. Então, ela precisa inicialmente olhar o que ela tem, olhar as despesas dela e olhar a dívida dela. E aí a gente passa por um processo dela ter educação, ela tem que buscar a educação financeira. Esse é o ponto, não tem jeito, né? E ela entender que ela precisa de uma ajuda e essa ajuda vai vir através de quê? Através de entender o tamanho do rombo que ela está. Para vocês terem uma noção também, no Brasil, 51% desse pessoal que está endividado são mulheres. São mulheres, em média, de 44 anos de idade, tá? E são mulheres de 44 anos de idade que estão no Sudeste ou no Centro-Oeste, né? E que possuem dívidas com banco, gerado por cartão de crédito. Então, você vê que a gente sabe mais ou menos aonde está o problema, né? O que falta é a gente ir lá atacar esse problema. A gente, quando eu falo, são órgãos que consigam atender a isso. Quando você passa para o Mato Grosso, você tem mudanças nessa característica. Aí você já tem, qual que é o estereótipo do endividado atrasado, né? O endividado atrasado ele é homem, ele já tem 43 anos, ele deve mais ou menos 2 bancos, né? E a dívida dele é até R$5.000, né? Mas na grande maioria, 40% das pessoas que devem no Mato Grosso devem R$1.000, gente. Então, assim, é coisa de fazer uma estruturação, né, da vida dela, efetivamente cortando na carne, para fazer a coisa acontecer. O Pedro falou o que ela deve fazer, e aí, assim, o que eu percebo é que a gente também não pode, quando a pessoa chega endividada e chega numa situação que já entrou numa ciranda, que pega empréstimo para pagar empréstimo, pega empréstimo para pagar empréstimo, a gente tem que ter um certo cuidado de falar assim para ele, olha, pare de consumir, porque isso deixa ele mais estressado ainda. Então, eu digo sempre assim, pega tudo que você tem e separa. O que você precisa de alimentação? Porque o brasileiro gasta muito com alimentação e deixando bem claro que o brasileiro tem falando do Mato Grossense, né? O Mato Grossense tem uma renda de R$2.7 mil em média por mês, né? Então, o que você gasta com alimentação? Eu gasto X com alimentação. O que você gasta com habitação? Eu gasto X com habitação. O que você gasta com luz, energia, internet? X também. O que sobrou, aí que eu vou começar a trabalhar com o que eu posso fazer para chegar ao credor e conversar com esse credor e manusear parcelas que consigam caber no meu bolso. Um outro fato, que inclusive a gente comentou semana passada, e isso é super sério e é verdadeiro, se eu recebo em média R$2.700, que é a média do Mato Grossense, com carteira assinada, o que eu posso fazer para ampliar essa minha renda? Porque essa renda a mais, que possa ser R$300 a mais que eu consiga, ou R$500 a mais que eu consiga, eu consigo saldar essa minha dívida. Imagina, se 40% do Mato Grossense ele está devendo atrasado, né? Ela tem dívidas atrasadas, se eu me organizo para gerar uma renda extra, eu consigo fazer uma programação para que eu pague essa dívida. Então, você vê que não há uma coisa assim, de maneira, nossa, é uma mágica. Não, mas é um processo, tá? Em termos de estudos também,
Aquele que está desorganizado financeiramente, gente, nada é rápido e nada é do dia para a noite, porque, como a gente já falou, é atitude, né? É comportamento. Então, as pessoas, quando tomam a decisão de resolver a sua vida financeira, elas levam, em média, de 6 a 12 meses para resolver a questão, né? Uma vez que ela consegue colocar as contas dela né, no eixo, ela leva até 36 meses para efetivamente conseguir acumular. Então, estou falando de 3 anos. Uhum. Então, só após 4 anos, de maneira consolidada, firme e forte, ela vai conseguir começar a adquirir patrimônio. Porque as pessoas querem conseguir adquirir patrimônio para ontem, sendo que ela ainda nem acumulou o que a gente chama de reserva. Vai que ela perde emprego, né? Vai que acontece um problema no carro, vai que ela tem problema de saúde, vai que ela tenha problema com filhos, vai que o encanamento dela estourou, né? Vamos precisar ir para o repórter CBN, Ok. que a gente tem essa dívida com a rede, mas a gente volta ainda para continuar tratando desse assunto, é bem rápido. Beleza. 40 minutos de volta aqui na CBN Cuiabá, com o nosso quadro CBN Economia, na companhia, aliás, da economista Edjeide Fernandes, conversando um pouquinho com os nossos ouvintes na manhã desta quinta-feira sobre endividamento pessoal. Toda quinta-feira, sempre ali a partir das 9 da manhã, a gente vai ter o nosso quadro por aqui. Já te convidar também, tem sempre uma caixinha de sugestões ali no Instagram da CBN também. Aí a gente compartilhando e trazendo os assuntos, né, que o ouvinte quer saber um pouco mais por aqui, quer entender. Hoje falando sobre endividamento, a Edjeide já traçou um perfil aqui pra gente, né? Tanto no país, qual é o rosto, se a gente pudesse trazer assim, né? Dos ideia. Endividados. Aqui em Mato Grosso muda um pouquinho, né? Esse padrão. Só ainda aproveitando uma dúvida, tem alguma explicação, Edjeide, ou de fato é isso mesmo? Cada região do país vai ter a sua característica ali, porque você traz perfil de pessoas mais endividadas no país, são mulheres, né? E aqui em Mato Grosso muda um pouquinho, são os porque homens. aqui são mais homens, tem mais A quantidade. população, A então. população é masculina e aí 54% são mais endividados. Muito bem. E aí você trazia também o número ali das dívidas, que não é um número tão alarmante quanto eu imaginava, né? Até um valor baixo ali, quando a gente fala da maior parcela da população, dívidas ali algo em torno de até R$1.000, enfim. E aí você falava dessa necessidade de não ter pressa, talvez, para acumular, né, esse patrimônio, porque às vezes a gente acaba se endividando justamente na pressa, né, de querer ter, acumular, enfim. Então fica à vontade aí para seguir o nosso bate-papo. A qualquer tempo o Pedro Panoc tem mais detalhes ali, mais perguntas, ainda falando sobre essa questão aí da paciência para pagar e conseguir acumular. Exatamente. Então, porque gera uma espécie de imediatismo, né? Não, tem que resolver agora, tem que resolver nesse exato momento e tal. E como passa por questões comportamentais, como eu falei, a ideia é que você trabalhe aí um planejamento que leve mais ou menos um ano para você sair desse endividamento. Tá? Ou através de cortar despesas, né? Ou através de aumento de receita, né? De renda extra. E aí eu sempre digo, você só comece a acumular patrimônio, comprar moto, né? Tentar Minha Casa Minha Vida, as parcelas ali, né? De casa própria. Depois que você pelo menos já fez uma reserva técnica ali, né, de emergência. Então, se acontecer alguma coisa comigo, eu tenho quantos meses do meu salário ali guardados? A gente diz, pelo menos tem uns 2 meses de salário guardado se acontecer alguma coisa com você. O pneu do carro, né, vamos supor, pode estragar. Como eu falei, saúde é uma coisa que impacta bastante, medicamento é caro. Então, você vai ter essa situação aí de ter essa reserva de emergência para poder sanar. A te ajudar a não entrar em mais dívidas, né? Porque, na verdade, a reserva de emergência não deixa você entrar em dívidas. Essa reserva tem uma orientação, deixa no banco, debaixo do colchão não pode, né? Porque senão o bicho vai comer todo dia. Qual que é a orientação nesse caso para essa reserva, gente? Então, é muito assim... o pessoal fala muito de poupança, mas comece com a poupança, pelo amor de Deus, entendeu? Coloque R$50, R$10 nessa poupança. É isso que importa, entendeu? Todo mês. Os bancos, tem bancos, né, hoje, bancos digitais, que eles trabalham com o cofrinho. O que é o cofrinho?
Coloca R$1, R$2, R$10 naquele cofrinho. Esse sistema, ele é ligado diretamente com a Selic, a taxa básica, que gira em torno aí de 10%, 9%. É um pouquinho mais abaixo da Selic, deve ser uns 9% que hoje em dia anualmente. Mas você tem aquele dado. O pior é quando você não tem nem isso, entendeu? Ou é que você precisa acostumar. Então, poupança serve, sabe? O cofrinho dos bancos digitais serve também. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Hoje, sabe qual é o nome da minha reserva técnica? Só não coloca debaixo do colchão. É que aí vem os bichinhos lá, comem tudo o dinheiro. Hoje, minha reserva técnica se chama Dona Marlia de Geide. Olha que falta de vergonha. A pessoa... 34 anos na cara pedindo socorro pra mãe. Aí não chega, né? Não dá certo. Tem que fazer ali a poupança, tem que fazer o cofrinho. Dona Marli não aguenta mais eu batendo lá na porta dela. Mãe, me socorre! Me ajuda aí. E eu queria também, né, diminuir um pouco os estresses. Eu tenho dívida. Às vezes você não teve aquela situação de ser educado para isso. Conversaram com você sobre isso. Você viu seu pai passando. A verdade é que o brasileiro não foi educado para isso. Não é. A política hoje interdisciplinar para trabalhar questões financeiras dentro da escola começou em 2020. Antes de 2020, uma outra escola podia ter algum tipo de direcionamento educacional para a questão financeira. Mas a partir de 2020, agora sim, o português vai ter, a língua portuguesa vai ter que tratar de, por exemplo, de contratos. As pessoas não sabem ler contratos, assina contrato, vai ver que está devendo demais por causa do contrato, né? Uhum. Ele é horrível. Aí as pessoas não sabem calcular desconto, então tem a parte da matemática que vai saber calcular os descontos, se compensa, se não compensa, entendeu? Então é uma questão recente, e aí, ao mesmo tempo, tem todo um mundo sensacionalista em cima das finanças. Não, você tem que comprar, você tem que ter, você tem. Não, gente, de maneira calma, tranquila, as coisas vão se estabelecendo, né? Pedro Panock, tem mais dúvidas aí? A galera tá conversando contigo. Fica à vontade para trazer aí os questionamentos. Então vamos aqui. Tem uma situação, o famoso cartão, né? Cartão que dá a impressão que você tem liberdade para gastar como bem entender. Pelo menos essa é a propaganda que eles fazem, né? Mas é preciso um olhar, um cuidado especial com relação a esses gastos de cartão. Na hora de pagar, tem que se observar aquela questão da parcela mínima. Esse é um gatilho, de certa forma, que pega muita gente. Pega porque as pessoas acabam achando que ela tem aquela renda. E, na realidade, cartão de crédito e cheque especial, né? Ela é dívida. Automaticamente é um sistema que te gera endividamento, porque te dá uma liquidez automática e essa liquidez tem custo, que é os juros. Então, a pessoa tem essa sensação. Na década de 90, era dificílimo você ter cartão de crédito, era super difícil. Depois de um tempo para cá, mais ou menos uns 15 anos, 10 anos para cá, aumentou muito. Com 15 minutos você faz, por exemplo, uma abertura de conta num banco digital e automaticamente eles te dão lá R$2.000 de limite no cartão e 700 de cheque, né? De utilização de limite de conta, utilização de limite de conta. E aí, você então já tem R$2.700 para você começar a dever. Olha que coisa, né? Então, se você entender que não, você tem aquele limite, mas aquele limite é dívida, né? E que, na realidade, o teu salário é aqueles 3.000 ali que você tem, é isso que precisa. É você saber utilizar no momento de necessidade ou no momento de um consumo mais automático, mas que esse consumo, ele gere ou quebre uma necessidade sua agora, ok. Você sabe que no próximo mês vai ter mais essa dívida para pagar, tudo bem. Então, você tem que saber lidar com os créditos que te dão, que são oportunizados a você. 9h48. Luciano Ramalho tem uma participação aí, Pedro Panock, ainda aproveitando aqui o nosso quadro com a Edgeide, quase caminhando para a reta final. Vamos trazer o questionamento do nosso ouvinte nesta manhã. Luciano Ramalho, deixa eu fazer uma pergunta prática sobre consultoria financeira. Por exemplo, uma pessoa que ganha, em média, 3 a 4 salários mensais.
Quanto custaria um acompanhamento financeiro até que as suas contas fiquem em ordem? Quanto custaria esse aconselhamento financeiro para um consultor até que ele coloque as contas em ordem? Isso é a pergunta, eu acho que todo mundo quer fazer, porque todo mundo está em dificuldade, todo mundo precisa do conselho, mas ele não quer que isso se torne mais uma dívida para ele. Tá aí uma dúvida do Luciano Ramalho, como que a pessoa pode se organizar, mas tendo, né, um olhar ali mais atencioso também de um profissional que possa orientar e evitar cair nessas armadilhas, né, entre aspas. Então, tem vários profissionais, assim, que trabalham com isso. Então, o preço disso vai depender muito do profissional. Às vezes, você sentar 1 hora com um profissional que sabe fazer, que sabe direcionar, já te resolve meio mundo, né? E aí, esses valores, depende muito. Tem profissional que vai, sei lá, vai cobrar R$100, vai cobrar R$300 a hora, ou o pacote, né? Então, depende muito, como eu falei, do profissional. Na internet, no YouTube, tem canais muito bons mesmo, que ensina beabá e está lá disponível gratuitamente. O que você precisa fazer? Você precisa pegar canais principais, se você coloca lá finanças pessoais, por exemplo, né? Vai aparecer os primeiros ali e de maneira gratuita você tem muita informação, mas muita informação clássica mesmo. O Banco Central do Brasil, tá? O BCB, Banco Central do Brasil, lá na página do Banco Central, tem um link que ensina educação financeira de maneira gratuita, tá? De maneira gratuita. O material é excelente, ele primeiro tira um perfil da pessoa, entendendo o que ela precisa, se ela está endividada, se ela não está, se ela precisa só reorganizar a vida dela. E aí você entra numa jornada de aprendizado. Essa jornada de aprendizado, ela é gratuita, é muito interessante. A Bolsa de Valores, né, a B3, ela também tem um link, dentro do site dela, ela tem um link que também tem ensinamentos de como reduzir dívidas e tal, de finanças pessoais. E tem N livro, gente. O livro clássico, é o clássico. Qual é? Pai Rico, Pai Pobre. Hoje você escuta ele gratuitamente no YouTube ou lê ele gratuitamente nas plataformas também. Então, são clássicos, né? Quem Pensa Enriquece, você também tem ele disponível para ler, né? E se você acha que precisa mesmo através dos links, precisa de um profissional, né? Um profissional, aí tem que fazer pesquisa. Você fala assim, de jeito você faz? Eu faço. Eu faço. Aí chama no direct, de jeito. Mas, como eu falei, eu trabalho muito mais com finanças corporativas. Isso sim, eu trabalho com finanças corporativas. Sempre me pedem para trabalhar grupos com finanças pessoais. Vai que eu invente isso. Tá aí, Luciano Ramalho. Vamos formar um grupo aí pra gente buscar essa consultoria, para que a gente possa alinhar os nossos chakras financeiros. São 20 anos dando aula de economia, né? Mas aí eu dou aula de economia. Então é macro, é micro, finanças públicas e tal. Mas quem sabe a gente pode pensar nisso. Muito bem. 9h52, quase caminhando aqui para a reta final, trazer a participação também do Cave Augusto Menezes. Passou ali no YouTube, a DJ falou aqui. Fiz parte, graças a Deus, dessa estatística. Hoje eu consegui equilibrar minha vida financeira e já tenho uma reserva. Em 2025, vou buscar aplicar e investir para ter uma rentabilidade maior. E aí ele acrescenta aqui, a falta de educação financeira para crianças e jovens também colabora para esses débitos. Eu tive que aprender sozinho o comentário que ele traz aqui pra gente. O Breno Pereira também comentando aqui os tópicos da nossa entrevista, mas isso que o Cave falou também é algo que a gente sempre trata, né? Quando a gente fala dessa questão de endividamento, de finanças,
o começar desde pequenininho, né? Dá para trazer alguma dica aí que a gente possa aplicar com as crianças, por exemplo, um cofrinho também, uma listinha de atividades, muito, o que a gente tinha pode muito. detalhar aí nessa reta final também? Na frase que ele escreve, de cara você já percebe que ele já está educado financeiramente e já está indo por inteligência financeira. Ele fala assim, olha, eu me organizei, agora eu estou poupando e quando chegar no X volume, é aí que eu vou fazer aplicações. Então, ele já demonstra esse caminhar e esse raciocínio. A falta da educação financeira, a falta de lidar com o dinheiro levou a essa taxa astronômica que a gente tem de endividados no Brasil. Tá? A facilidade do crédito também levou. Conversar com as crianças sobre dinheiro. Levá-las eu lembro até hoje, meu filho, quando era pequeno, ele falava assim pra mim, mãe, passa no cartão, eu quero isso aqui, mas você passa no cartão. Eu falava, vem cá, que eu vou te explicar que é cartão. Pra eu passar no cartão, eu preciso depois ter recurso pra pagar esse cartão. Não é só passar no cartão? Não é só passar no cartão, eu tenho que ter renda pra lastrear esse cartão, né? Então, hoje ele tem cartão de crédito e ele faz ali a economia dele em cima do cartão. Ele sabe que ele pode gastar até X, porque ele via a gente fazendo. Então, conversar sobre dinheiro com seus filhos. Dinheiro não é sujo, dinheiro faz parte de prosperidade. Dinheiro tem a mesma energia do amor, é troca. Você entrega o recurso e vem uma mercadoria. Você entrega o recurso, vem um serviço, né? Então, é entender e conversar com elas, levá-las para fazer compras, dizer que você vai comprar X ou até X, porque você tem X de renda, mostrar números para ela, falar que é importante trabalhar desconto, pechinchar, olhar primeiro na internet antes de comprar, fazer uma busca, né, pelos sites de compra para depois comprar. É importante. Não é feio pedir desconto, então. Nunca. Tem gente que fica com vergonha. Nunca. E também tem que ser mais de 5%. Ah, tá lá. Mais um detalhe para os nossos próximos 5% tópicos eu por não aqui. aceito, tem que ser mais. Aí a gente estava falando sobre criança, eu lembrei também de um episódio quando a gente era menor, meu irmão falou pra minha mãe também, quero dinheiro, hoje não tem. Ele falou bem assim, mas como que você sai todo dia pra trabalhar e não é todo dia que você recebe? E aí, vai minha mãe explicar, mas é porque a gente recebe só no final do mês, não é assim todo dia tem dinheiro disponível, então também é mais um episódio aqui que a gente lembra a importância dessa conversa, né, esse diálogo com a criança. E o Brasil é um dos únicos países, devido a uma renda baixa, a gente parcela a compra. Fora do Brasil não tem parcelamento. Então, fora do Brasil, assim, ou você tem renda, você compra. Se você não tem renda, você não compra. E se você for comprar no cartão, 30 dias vai vencer, entendeu? Tanto que fora daqui a gente tem os falidos de CPF, digamos assim. Eita, nós. 9h56, Pedro, algum último detalhe aí antes da gente se despedir? Já temos aqui um caderninho para anotar aqui algumas orientações. Fica à vontade antes da gente se despedir aqui desse nosso bate-papo de quinta-feira. Agora, Edgeide, tem uma outra situação que às vezes você tem uma necessidade e aí vai buscar um empréstimo, né? Qual a importância também de você falou de pechinchar, de você buscar também um juro que seja ali, digamos, mais humanamente pagável. Qual a importância da gente pechinchar? É importante também, vale essa pesquisa, essa busca por bancos que operem ali uma taxa, digamos, mais humana, vou utilizar esse termo, falta de outro mais conhecido. Vamos falar a economia real, né? Vamos falar de vida real, assim, quando você tem, hoje a gente é tratado com score, né? Quando você tem uma pontuação do volume de renda que você tem e a capacidade de pagamento, todo mundo hoje no Brasil tem uma pontuação. Quando você deve, você já tem uma situação que você já entra com juros altos. Tá? Então, assim, o sistema ele não opera para te ajudar, ele opera para te jogar mais na lama mesmo, tá? Então, a gente está com uma política, por exemplo, do governo federal que não pode cobrar mais de 100% de juros ao longo de 12 meses a partir da sua dívida. Mas os juros é 400%, mas é 400% porque muita gente tem um risco alto e a formação dos juros individuais da pessoa em cima da capacidade que ela tem de pagar, então do risco dela. Então sejamos bem realistas, tá, Pedro? Não tem juros baixos para quem tem baixa renda e para quem deve ou tem um saldo devedor com outras instituições, ele não vai ter um juros baixo, infelizmente. Esse juros ele vai oscilar aí entre 4%
4 a 10% ao mês, infelizmente. Muito bem, 9h58. Mandar só um abraço aqui para dona Marlene, rapidinho. É mãe do Clayton Cavalcante. Ela falou: minha mãe tá ouvindo aqui a entrevista da Pechincha. Chegou ontem de Guiratinga e trouxe um abraço da Tatiana para você. Tatiana é minha prima que mora lá em Guiratinga também. Então tá registrado aqui o abraço para dona Marlene, para o Clayton também. E um último detalhe aqui. O Júlio César compartilhou, Edjeide: minha filha é fora da curva. Não tem renda fixa ainda, mas tem um limite 3 vezes maior que o meu, mas só usa quando sabe de onde vem. Ela é aquele típico mão de vaca. Ai, tem que ser ótimo. mão de vaca também, né? Pra dar uma equilibrada nas finanças. 9h59, obrigada, Edjeide, pela Obrigada. companhia. Quinta-feira tem mais, é Sim, isso? Então tem tá mais. certo. Vamos aguardar aí. Se você tiver algum tópico, algum tema que você quer ver sendo debatido aqui na nossa quinta-feira, no CBN Economia, é só encaminhar pra gente, que a gente faz questão também de atender aí os pedidos da nossa audiência. Vamos pro intervalo?